Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super em Notícias e hoje vou conversar e vou ter a oportunidade e a honra de conversar e conhecer a história de uma grande empresária aqui em Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Tati Silveira. Ela que é empresária do ramo de instituição de ensino especializado voltado para a língua inglesa. Tati Silveira, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vinda e é uma honra ter a sua presença aqui. Eu me senti lisonjeada, na verdade, né, com o convite, agradeço. Nós quem agradecemos a sua atenção e principalmente, claro, a sua disponibilidade. E antes da gente poder entrar no foco central da nossa conversa, que é a importância das escolas com o ensino de idiomas um pouco mais nichado, mais especializado, para quem te conhece, sabe que a sua história foi de muita batalha até chegar no dia de hoje, que você é uma pessoa, tanto pessoalmente falando e profissionalmente falando, muito bem estabilizada. Queria saber de você em relação ao porquê que você escolheu idiomas para poder ser o seu nicho central de instituição de ensino aqui em Valadares. Gustavo, na verdade, eu acho que o idioma Que te escolheu. me escolheu. Porque eu tive a oportunidade de morar 4 anos em Londres. Sim. E eu fui para lá sem ter o inglês. Eu tinha o inglês, né, do ensino médio ali. Verbo to be. Verbo to be, que não dá para conversar, né? Nem Passei por isso também. Então, você já sabe, né? E daí, quando eu voltei, eu trabalhei 3 anos e meio numa escola de idiomas. Sim. E eu tinha, assim, um pouco essa aptidão para a educação, né? Eu fiz pedagogia. Sim. E isso acabou me levando para dar aulas, né? E daí eu decidi ter o meu negócio e o meu negócio foi essa continuação do inglês, abrindo a minha escola de inglês. Interessante, né? Que o início da inserção dessas escolas especializadas, seja no idioma, no inglês, no francês, no espanhol, não é algo recente, mas é algo que aos poucos as pessoas começaram a entender a importância dessas escolas. Justamente por esse motivo que você acabou de falar. Porque antes da sua ida até Londres, você e milhares de pessoas passaram por essa mesma situação. Às vezes não de irem para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, mas no sentido de que tinham o inglês de escola, aquele inglês básico, mas que ele não serviria em outros momentos, porque é algo muito básico, é algo que a pessoa tem ali só para poder passar de ano dentro da escola. Justamente sobre o seu início sendo uma empresária e abrindo a sua escola, podemos colocar assim. Como foi? Eu não sei nem por onde começar, mas vou tentar resumir. História é longa, pode ficar à vontade. Né? Mas eu decidi, né, abrir meu próprio negócio, aí me perguntaram assim, você tinha, né, você investiu, você juntou algum dinheiro? Não, quando eu voltei de Londres, o dinheiro que a gente juntou, né, eu e meu esposo, nós perdemos esse dinheiro, então foi um pouco assim de arriscar, claro, com um pouquinho que eu tinha, né? E daí eu escolhi esse negócio porque você ganha um destaque, claro, no mercado, né? Então hoje qualquer profissional, seja qualquer, né, segmento que você escolher, você tem um destaque quando você tem um segundo idioma, principalmente o inglês, por ser falado, né? Por ser a língua mais falada. Além desse motivo do inglês ser a língua mais falada mundialmente falando, podemos colocar assim, tem algum outro motivo que você aponta e você pode falar com propriedade porque você é uma proprietária de uma escola que tem o inglês como a língua mãe, podemos colocar assim. Além desse motivo, tem algum outro ponto ou outros pontos que você elenca como principais para essa importância da língua inglesa nos dias de hoje? Eu acho que o mundo em si, ele já leva o inglês para essa importância, né? Aquela pessoa que decide fazer um mestrado, o artigo, sim, os melhores artigos, ela vai encontrar em inglês, né? Você pode viajar para a Itália, para a França, qualquer lugar você, sim, vai se comunicar em inglês. Então, eu acho que é algo que está muito visível, né? Um produto, hoje, a maioria dos produtos colocam outros idiomas no manual, sim, né? Mas antes você comprava um produto importado, era somente inglês, né? Então, eu acho que é mais o mundo que te leva mesmo a viver essa coisa do inglês, sim, ali, né? No dia a dia, seja onde quer. Você tem muitos alunos, pelo que eu percebo, e eu percebo pessoalmente, passando em frente ao seu colégio, à sua escola, muitos alunos jovens, até mesmo crianças. E eu imagino que para você é muito gratificante ver já um jovem, uma criança, já tendo essa importância do inglês incutida dentro de si.
de já aprimorar o inglês desde a infância. Como é que você vê isso? Na verdade, quando eu tenho oportunidade, né, de falar com algum pai que matricula o filho, eu elogio, porque Sim. o inglês ele é um investimento, né? E lá na escola a gente tem a partir de 3 anos de idade até qualquer idade, Sim. tá? Não tem idade para se aprender um segundo idioma. E as pessoas estão mudando um pouco a mentalidade, porque antes você colocava o seu filho no inglês, você achava que a idade ideal era na adolescência, né, ali com 13, 14 anos. Hoje não, hoje os pais enxergam a forma como a pessoa, como o filho, né, pode aprender o inglês, principalmente se for, né, com 3 anos, Sim. da forma natural. Então, ele vai estar aprendendo ali o inglês junto com o português, então sendo alfabetizado em inglês, em português. Então, é um investimento talvez a longo prazo, né? Porque o filho vai estar entrando hoje, não é amanhã, que ele vai estar, né, falando fluentemente o inglês, mas é um investimento muito valioso, que faz muita diferença no futuro. Talvez algo que seja um dos pontos primordiais dentro da sua instituição de ensino é a questão dos professores, porque são justamente eles que vão ser essa ponte, né, do conhecimento para os seus respectivos alunos. Como é feita? Porque eu imagino que deve ser feita da mesma forma que você utiliza para também outras escolas com inglês um pouco mais especializado. Como é feita essa seleção de professores para estarem atuando dentro da sua escola? Então, Gustavo, eu tenho todos os tipos de professores hoje lá na escola. Eu tenho aquele professor que morou, né, no exterior, aprendeu lá, alguns professores que nasceram no exterior, voltaram para o Brasil. Tem um professor com mestrado, tem um professor apenas com a faculdade. Então, eu falo que eu gosto de dar oportunidade e ver, porque ser professor não é somente você ter ali talvez o seu diploma, né? Ser professor é algo que é honroso, né? Algo que tem mesmo, que tem uma vontade da pessoa. Então, eu tenho todos os tipos de professores e eles agregam muito no ensino para os alunos, porque eles trazem muita história, né? Eu tenho uma professora que fez o intercâmbio, então ela fala da experiência dela, porque para muitos alunos o intercâmbio é um sonho, né? Eu tenho uma escola uma professora, desculpa, que já tem 30 anos de carreira, ela não gosta muito que fala, não. Entrega a idade, né? Mas ela tem 30 anos, né, que ela está aí ensinando o inglês. Então, o aluno ele tem ali a oportunidade de ter vários tipos de experiências com essa variedade de professor. Durante muito tempo, e eu vou fazer até uma meia-culpa, a imprensa tratou muito de saber como as escolas se sucederam em relação à questão da sua atuação dentro da pandemia. Que além do sistema, obviamente, de saúde, a economia também, o sistema de ensino brasileiro ficou muito prejudicado por conta da pandemia, principalmente por conta das medidas restritivas. Mas as pessoas e esses profissionais esqueceram de citar as escolas nichadas, as escolas específicas para o inglês, para o espanhol, para o francês. E eu queria saber de você como foi, você como empresária e você também como professora, podemos colocar assim, como foi lidar com a pandemia dentro de um ensino nichado, especificado, voltado para o inglês? O início foi bem desesperador, acho que para todos os Claro. sentidos, né, da situação que a gente estava vivendo, mas foi algo que mudou, foi um divisor de águas, né, agregou bastante para a gente a questão do crescimento da escola. A gente pôde lançar uma modalidade 100% online, então hoje eu tenho alunos, não vou nem falar do Brasil todo, porque eu tenho alunos que são de outros países e que também falam, né, estudam inglês. Mas para a gente foi um pouco difícil o processo da adaptação, né? Foi ali muito investimento tecnológico, muito investimento para treinar as professoras, né? Para os testes, mas foi algo que deu muito certo, graças a Deus. E é por isso que a gente conseguiu atingir esse número, né, grande de alunos, porque hoje a English Universe está aí não somente para Governador Valadares, mas para o Brasil e para o mundo todo. Todo empresário de sucesso já passou por uma situação de apuros e uma situação onde ele se viu ali, tudo se perdendo por conta de uma ação que acabou sendo errada por vários motivos. E você integra esse cenário de empresários que enfrentaram dificuldades no passado para poder colher o sucesso no momento atual, neste momento. Queria saber de você, até mesmo como uma espécie de dica que você dá para alguma pessoa que se encontra numa situação difícil, o que ela deve fazer, qual que é o pensamento que ela precisa ter para poder conseguir
dar a volta por cima, perdão, e ter essa retomada visando, claro, o sucesso? Uhum. Eu acho que todo mundo precisa de um pouco de coragem, é uma coisa que te leva, né, a um determinado lugar. E se aquilo para você é um sonho, então faz parte daquela frase clichê, não desista do seu sonho, né? Então, assim, no início eu falo que eu acredito que todo mundo vai concordar que não é fácil, né? Mas você aprende muito, né, com seus erros, com os tombos, você cresce muito e isso, de certa forma, te torna mais forte e você fica mais, vamos falar, experiente, você, né, tem mais conhecimento sobre aquilo. Então, quando eu comecei a escola tinha um perfil, era uma escola para 2 alunos no máximo, né? E eu aprendi que isso não era o meu, vamos falar assim, o meu carro forte, né? Dali, que eu tinha um método super mega eficaz e que todo mundo estava encantado com o método, e eu falei, não, então vamos aumentar, vamos colocar mais alunos na sala de aula, e aí eu mudei a questão dos números dos alunos, quando eu tive a oportunidade, mudei de sede, né, fui para um lugar maior para atender melhor os alunos. Então, eu acho que é mais essa persistência, sabe? Essa mente aberta também, porque às vezes a gente pensa, o meu concorrente está fazendo de uma forma, é essa forma que deve ser. E nem sempre o seu concorrente está fazendo a coisa certa, não, tá? E eu acho que é pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? A coragem, a persistência e a inovação, pensar um pouquinho fora da caixa. Tati, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. Imagino e tenho certeza que a sua história serviu como uma espécie de inspiração para muita gente. Obrigado. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu agradeço mais uma vez. Espero aí que, né, para as mulheres hoje falo mulheres porque eu me coloco nesse posto, né, como empreendedora mesmo, né, aquele empoderamento feminino. As mulheres que querem hoje, né, ter o seu negócio, não tem nada que possa segurar você, somente você mesma. Obrigado mais uma vez. Tati, com essa mensagem inspiradora, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!